Vamos falar hoje então sobre Game Engines. Então as Game Engines, elas são aí ferramentas super importantes na indústria aí dos jogos, porque elas facilitam, né, a criação aí de jogos para diversas plataformas, né, para celular, para console, para PC também. E você certamente já ouviu falar de várias delas, né? Por exemplo, Unreal, Godot, Unity, Game Maker, Snowdrop, CryEngine e assim por diante, né? Existem várias engines, cada uma aí com a sua peculiaridade, certo? Então vamos entender um pouquinho sobre um basicão assim da história, né? Um panorama geral. Vamos ver quais são as mais populares e vamos entender o básico do funcionamento delas. Legal? Então, vamos lá. Bom, falar sobre o nascimento das engines é muito legal. Então a gente tem nesse vídeo Steve Russell dizendo aí, mostrando o código, né, de como ele fez um dos primeiros jogos digitais que a gente conhece, que é o Space War. Naquela época ele não existia uma engine, ele tinha que programar direto na máquina, esse aí é o jogo, né? Ele tinha que programar direto na máquina desde o zero. Então cada jogo era um programa feito assim desde o início, né? Era uma obra única, vamos dizer assim. E mesmo nos anos 80, com jogos assim mais desenvolvidos, coloridos, né? Com várias fases, ainda não se tinha essa noção que a gente tem hoje de engine. Então, obviamente que os desenvolvedores, né, eles começaram a criar bibliotecas que eles poderiam utilizar de um jogo para o outro. Mas ainda não existia esse conceito de engine, né, que a gente conhece hoje. Com o passar do tempo, a popularidade dos jogos foi crescendo, os jogos ficaram cada vez mais complexos, né, mais caros de serem desenvolvidos, e aí surgiu a necessidade aí da gente facilitar esse processo. Então, o processo de produção de alguns jogos, né, por exemplo, Unreal e Quake, deram origem aí às nossas primeiras engines de jogos, né? Então, esse aqui é o Quake. Se a gente imaginar que a gente tem aqui, né, de comum em outros jogos que até hoje existem, uma visão em primeira pessoa, uma questão assim de texturas, personagens 3D animados, né? Inclusive iluminação, né? Colisões, né? Reações físicas. Então tudo isso foi agregado dentro de um software, né? Que depois podia ser vendido para outras empresas desenvolverem seus jogos a partir daí. Né? E a partir daí surgiram diversos outros jogos diferentes, assim por diante. Então a gente tem mais ou menos aí, né, no final dos anos 90, a própria Unreal Engine, né, que tem esse nome porque existia um game que se chamava Unreal, depois, né, existiu até o Unreal 2, Unreal Tournament, e como base desses jogos aí e surgiu a Unreal Engine. Então o estúdio aí podia, inclusive, vender licenças dessa ferramenta, além de faturar com o jogo. Então, naturalmente, surgiram várias engines, e com o tempo aí, outras engines foram surgindo, né, como a própria Unity, Game Maker e outras engines também. Bom, e quais são as engines mais populares, né? Então é bom entender que, assim, existe um mercado de engines aí grande. Então tem engines como, por exemplo, a RPG Maker, que são bem especializadas, existe o próprio Game Maker, existe Godot, uma engine nova aí, né, que está aparecendo. Então existem engines assim de variados tipos e com variados objetivos, né? Agora, certamente as duas mais populares hoje é a Unity e a Unreal Engine. Bom, a Unreal Engine ela chama atenção principalmente por ser uma engine utilizada para fazer vários jogos aí conhecidos, né, do mercado AAA. Então aqui a gente está até vendo aqui um exemplo do jogo, um jogo demo, né, que eles fizeram para apresentar aí as novas características, as novas possibilidades da Unreal Engine número 5. É possível ver que ela tem uma grande complexidade visual. Certamente a Unreal ela tem essa característica e ela se destaca, né, por essa questão mesmo da qualidade visual, vários sistemas aí, como ferramentas avançadas aí de física, de partículas, de efeitos visuais, ferramentas aí como o Lumen e o Nanite que vão te ajudar a fazer visuais incríveis para o seu projeto. Alguns jogos aí feitos em Unreal
São, por exemplo, a série Gears of War, Hellblade, Street Fighter V, Fortnite, aí, entre outros. A Unity, ela nasceu com essa característica, né, de prover os indie developers, né, as pessoas que fazem jogos de forma independente, uma engine que fosse acessível, fácil de aprender e que tivesse boas ferramentas. Na época que ela foi lançada, a Unreal não tinha essa abertura, essa facilidade de você fazer o download e começar a fazer o seu projeto sem nenhum investimento, né, como é hoje. Então a Unity conseguiu assim uma base de usuários muito grande. Ela, por exemplo, ela se destaca no mercado para dispositivos móveis, ela se destaca no mundo indie também, ela tem uma grande comunidade de desenvolvedores, é uma ferramenta que costuma ser mais fácil de você aprender a criar os jogos. Ela vem também investindo na melhoria gráfica, né, como por exemplo com o pipeline HDRP, para que você crie gráficos de mais alta qualidade. E alguns jogos famosos aí feitos na Unity são Marvel Snap, Fall Guys, a série Ori, né, Genshin Impact e assim por diante. Aqui em cima um vídeo de vários jogos da Unity, né. Uma coisa importante é que essas engines, elas vão te dar ferramentas para que você consiga entregar o seu jogo para diversas plataformas. PlayStation, Xbox, né, os consoles, marketplaces aí para PC, como Steam, jogos para celular, para Android, iPhone. Além disso, projetos, né, para VR, AR também, né, realidade virtual, realidade aumentada, e com ferramentas assim para que você consiga verificar o desempenho. Então, essas engines elas vêm com diversas possibilidades aí e facilidades para que você consiga desenvolver o seu jogo, né, da melhor forma e para diversas plataformas. Bom, e como são criadas as interações, né, as funcionalidades dos jogos por meio aí da programação, certo? Então, cada engine vai trabalhar com diferentes linguagens e diferentes processos aí para que você crie as interações do seu jogo. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, uma explicação da Unreal, né? A Unreal trabalha principalmente com Blueprint, que é uma forma visual de você criar os códigos, certo? Mas também você pode desenvolver com C++, e aí você vai ter mais controle e mais eficiência aí para desenvolver o seu projeto. O C++ ele é uma linguagem que permite maior controle aí dos processos do computador, como, por exemplo, gerenciamento de memória. Já o Unity trabalha com C#, então ela costuma ser mais fácil, mais rápida, né, para você entender como ela funciona e começar a programar, mas também há uma possibilidade aí de trabalhar com Visual Scripting, né, em que você tem uma forma similar aí à forma da própria Unreal. Outras engines, né, vão trabalhar com outras linguagens, inclusive aí linguagens próprias. O mercado de hoje, cada vez mais complexo, mais competitivo, acabou trazendo diversas ferramentas e diversos middlewares para agilizar e facilitar ainda mais a produção aí de jogos. Mas o que é um middleware? O middleware pode ser considerado como se fosse uma ponte entre diversas tecnologias de forma integrada. Então, uma própria engine de jogos pode ser considerada assim um middleware, porque ele vai, por exemplo, fazer aí a integração entre as questões de física, as questões aí de ferramentas gráficas, né, para que o seu jogo seja desenvolvido de forma unificada. Mas também são middlewares outros softwares, como por exemplo o SpeedTree. O SpeedTree, por exemplo, é uma ferramenta utilizada para desenvolver vegetação em jogos. E vários jogos utilizam essa ferramenta. Inclusive, ela tem integrações aí com Unreal, com Unity e outros aí também. Mas também há outras tecnologias, né? Por exemplo, o Fmod, muito focado aí no desenvolvimento de áudio, né? Assim como o Git, o Perforce aí como sistema de versionamento para o seu projeto. O ProBuilder, que foi há já algum tempo adquirido pela Unity, né? E era uma ferramenta aí para você desenvolver, prototipar ambientes, né, dentro da própria ferramenta. Bom, então nessa aula a gente conseguiu ver assim um grande resumão sobre engines de jogos, né, uma introdução, vendo alguns aspectos importantes, as engines que são mais populares, né, e algumas considerações sobre elas.
Nas próximas aulas, vamos aí nos aprofundar sobre tópicos importantes sobre o desenvolvimento de jogos. Valeu!